Oi, eu sou a Prof. Janice e a nossa aula de hoje vai ser uma resolução de questões de conhecimentos pedagógicos para o concurso. Então pode estar ajudando vocês aí na revisão a se preparar com alguns assuntos para o concurso. O material tá na descrição, tá? Então esses slides vão estar lá, mas não vai ter o gabarito. O gabarito é aqui no vídeo comigo. Vamos resolver? Vamos para as questões então. Aqui a gente vai ter algumas questões de algumas bancas, tá? Alguns assuntos então recorrentes nos concursos. Questão número 1 é do ano de 2020. Na perspectiva atual, a educação e a formação humana são dois conceitos que estão sendo articulados e focalizam uma prática educativa mais ampla. Voltada então para os valores éticos e a postura da humanização. Nesse sentido, hoje, a educação não é vista apenas como uma concepção formal do termo. Concebe-se então a educação como, hoje em dia, olhando essa articulação, tá? Da educação com a formação humana. No item A, a gente tem um espaço único, institucionalizado do saber? Não, a gente tem articulado, então aqui tá dizendo que ele é único, né? E um espaço só do saber. Totalmente errado. B, o saber produzido essencialmente na instituição escolar da escola? Não, totalmente errado. C, uma instância mais ampla, a gente tinha mais ampla aqui na questão, ó, de construção do conhecimento. Podemos dizer que tá certo, vamos ver os outros itens. D, a responsável pela produção de um conhecimento neutro, sinônimo de verdade. Aqui a gente vai ter, ó, a produção de um conhecimento neutro, sinônimo de verdade. Todo que vai tá lá, a gente vai estar falando que é uma verdade? Não. E aí, a produtora da formação humana, desvinculada de uma prática social. Errado por essa partezinha aqui, ó, desvinculada. Não, estaria vinculado, então. Nosso gabarito seria a letra C. Concebe-se a educação, então, como uma instância mais ampla de construção do conhecimento, porque, como a gente viu, ele está articulando a educação e a formação humana. São dois conceitos que estão articulando a prática educativa. Questão número 2, é do ano de 2020 também. É inegável que podem existir práticas educativas na família, no trabalho, na mídia, no lazer e nas demais formas de convívio social. No entanto, a prática escolar distingue-se das demais, por constituir em uma ação intencional, sistematizada, planejada e continuada para o indivíduo durante um período contínuo e extenso de tempo. Nesse sentido, é correto afirmar que a função social da escola consiste em... Aqui ele deu então para nós qual que é a função da educação escolar, tá? Principalmente intencional, sistematizada, e ele quer que a gente fale qual que é a função social da escola. A. Passar informações aos seus alunos, de modo que eles possam conviver em harmonia com seus semelhantes na sociedade. Passar informações. Não. Na verdade, vai ter uma construção, né? Um diálogo onde vai ter-se informações, mas não vai ser passar informações. Vai ter comunicação. B. Preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, de tal forma que ele se torne um profissional de sucesso. Não seria essa a função social da escola, tá? C. Contribuir para que os alunos se apropriem dos conteúdos de maneira crítica e construtiva. Essa seria uma das funções da escola, ó, social, tá? Função social. Que os alunos transformem aquele conteúdo de uma maneira crítica e construtiva, que eles dialoguem sobre tal. D. Servir indistintamente a todas as classes sociais por constituir-se uma instituição suprassocial? Não. E. Formar talentos que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a produção de riqueza ao país? Não, totalmente errada também. Então, nosso gabarito seria a letra C, né? Gabarito, então, a letra C, a função social da escola. Essa partezinha que às vezes a gente não vai estar dando total atenção na questão, mas ele está pedindo a função social da escola. É constituir, então, e contribui
para que o aluno se aproprie dos conteúdos de maneira crítica e construtiva, para viver, sim, em sociedade, mas crítica e construtivamente. Questão número 3. É do ano de 2020 também. Existem várias correntes filosóficas que analisam e discutem teorias a respeito do conhecimento. Entre elas está a que admite que o conhecimento tem origem e evolui a partir de experiências, então, a gente já vai sublinhando, que o sujeito vai acumulando. Advoga, portanto, que todo conhecimento tem como fundamento a experiência, que vem primeiro de uma informação sensorial transmitida do exterior para o interior do indivíduo. Tal pensamento é defendido pelos empiristas. Para quem ainda não viu, a gente tem uma aula aqui no canal onde eu falo, tá? Sobre essas correntes filosóficas. E aparece, então, esse item dos empiristas, tá? O nosso gabarito seria a letra E, e o empirismo, ele trata, é a teoria filosófica, então, que argumenta que todo conhecimento ele deve ser adquirido das experiências sensoriais, experiências externas, tá? Então, nessas teorias, a gente tem, para quem não viu a aula, eu vou deixar em cima no card, tá? Mas só falando assim por cima para vocês terem uma noção. A gente tem o inatismo, a gente tem o ambientalismo, a gente tem o interacionismo e o socio-interacionismo. São as correntes mais faladas, tá? E dentro do ambientalismo, a gente tem o empirismo, que seria as experiências, tá? Do exterior mesmo, do exterior. Aqui no inatismo, a gente tem as experiências interiores, que já nascem com a gente, que são inatas. No interacionismo, são as interações entre ambas, tá? Entre o externo e o interno. E no socio-interacionismo, então, a gente tem essa interação, tá? Entre o exterior e o interior, mais voltada para o social, tá? Então, para quem ainda não viu essa aula, eu vou deixar em cima no card. Nosso gabarito aqui seria a letra E. Questão número 4. Para Libânio, 1985, os enfoques sobre o papel da didática na atividade escolar variam de acordo com as tendências pedagógicas. Uma questão sobre tendências pedagógicas. Uma dessas tendências refere-se à didática, assentada na transmissão cultural, concebendo o aluno como um ser receptivo, um ser passivo, atribuindo-lhe um caráter dogmático dos conteúdos e métodos de educação. Aqui a gente está falando, então, em um ser passivo. A única que traz o aluno como um ser passivo é a tradicional, tá? Traz um enfoque muito grande nisso, tá? Claro que na tecnicista também se fala bastante do aluno passivo, mas a tradicional é que traz isso, que traz esse caráter dogmático dos conteúdos, que tem que ter os métodos, que o aluno tem que receber o que o professor está passando como uma verdade absoluta. Então aqui nosso gabarito seria a letra B. São os conhecimentos, então, e valores sociais acumulados para as gerações que fazem a educação, tá? Na tradicional. E são repassados, então, para os alunos como verdades, As matérias de estudo visam preparar o aluno para a vida. São determinadas pela sociedade e ordenadas na legislação capitalista, tá? Da época que aconteceu, capitalista. O aluno, então, como a gente falou, é um ser passivo, receptivo. Ele vai apenas receber e reproduzir depois na prova. Questão número 5. Vou abrir um parênteses aqui, então, e chamar todo mundo a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Para quem ainda não conhece também nosso Instagram, o @pedagoga_concurseira. Vai lá, siga a gente, tem muitas dicas, tá? Tem stories com questões também, então pode ajudar vocês. Esse material da aula vai estar no Telegram, como vocês perceberam, o primeiro link da descrição, e os demais futuramente também estarão lá. Então é interessante vocês fazerem parte do nosso grupo. Continuando, é do ano de 2020 também essa questão. Piaget, então, compreende o desenvolvimento cognitivo como algo que contém dinamicidade. É dinâmico. A inteligência existe na ação, modifica-se numa sucessão de estágios que compreendem uma gênese, uma estrutura e a mudança destas. E em relação às estruturas, em evolução intelectual e cognitiva da criança,
de todo o desenvolvimento mental, deve-se considerar, na perspectiva de Piaget, a existência de fatores que colaboram para esse processo. Então, aqui a gente vai querer saber quais são os fatores que colaboram para o processo. A. Adaptação ao meio físico e social relacionado com as experiências do indivíduo ao seu redor. Não, a adaptação seria, na verdade, o processo que ocorre, tá? A construção, então, do conhecimento e não um dos fatores que colaboram para o processo. Estruturas inatas do indivíduo, suas experiências e sensações. Não seria esses fatores, tá, que colaboram para o processo. C. Maturação biológica, que depende do exercício, da experiência adquirida e ainda da vida social. Esse é um dos itens, tá, um dos fatores que colaboram para a relação, tá, dessas estruturas para o desenvolvimento mental. A maturação biológica. D. Acomodação ao meio ambiente. Não, aqui quando eu falo em acomodação, a gente identifica um dos processos que está dentro da adaptação, e na assimilação e acomodação aqui também, ó. Esses aqui estão relacionados à adaptação. Então, um dos fatores seria a maturação biológica, e no próximo Stories, então, a gente vai estar vendo quais são esses fatores. Ó, conforme Piaget, então, os fatores importantes para o desenvolvimento humano são maturação e hereditariedade, interação social e experiência ativa. Na maturação, então, a gente diz respeito à carga genética, tá? Hereditária do comportamento humano, que todos nós já nascemos com. Interação social é no contato, então, com o meio, que acontece o processo de ação e organização e transformação desse conhecimento, a interação social. E na experiência ativa, para o indivíduo se constituir, então, ele precisa agir nesse meio, aprender e explicar os eventos que ocorrem para, sim, dar significado e assimilar diariamente os seus processos de aprendizagem. Experiência ativa, então, maturação, interação social e experiência ativa são fatores importantes para o desenvolvimento humano, conforme Piaget. Nosso gabarito dessa questão, então, seria a letra C. Questão número 6, também é do ano de 2020. Segundo a resolução 07/2010, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, o artigo 41 menciona o seguinte: o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparados na legislação vigente, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades nas classes comuns do ensino regular e assim por diante. Ao se intensificar o processo, então, de inclusão nas escolas públicas e privadas, busca-se o quê? Aqui a gente está precisando saber qual que é a função, tá, da inclusão. A. Melhoria da formação dos professores? Não. B. Segregação dos alunos? Não, segregação é totalmente o contrário, né? C. Supressão da deficiência? Não. D. Universalização do atendimento? Sim, correto, esse aqui seria nosso gabarito. E. Implementação de centros especializados de atendimento? Não. Então, como eu falei, ó, o D seria nosso gabarito. No 41, então, no artigo, ele menciona, tá, no finalzinho desse artigo, então, que nas classes comuns de ensino regular, intensificando, então, o processo de inclusão nas escolas públicas, seria apenas uma complementação, tá, do artigo, buscando o que? A universalização do atendimento. A fonte está no MEC. Questão número 7, também é do ano de 2020, ó. Segundo Hoffman, o paradigma de avaliação mediadora se caracteriza por... Aqui quem conhece Hoffman, então, e a avaliação mediadora já vai conseguir estar fazendo essa questão. A. Sentenciar as possibilidades de aprendizagem dos alunos. Sentenciar, gente, sentenciar. Não, totalmente errado. B. Classificar as aprendizagens dos alunos. Também não, totalmente errado. C. Estabelecer relação dialógica na construção do conhecimento. Pode ser essa. D. Transmitir, verificar, registrar o conhecimento por parte do professor. Também não, né? E. Mediar o conhecimento e hierarquizar a aprendizagem. Hierarquia, gente, não. Nosso gabarito, então, também é a letra C. Ó,
Segundo Hoffman, então, ela propõe uma avaliação na perspectiva de construção. E para isso, que seria a avaliação mediadora, tá, gente? Mediadora. Para isso, então, ela usa duas premissas fundamentais, que seria a confiança na possibilidade do aluno construir suas próprias verdades e valorização de suas manifestações e interesses. Exatamente uma avaliação mediadora, tá? Onde vai mediar a construção do aluno. Nosso gabarito seria a letra C, estabelecer, então, essa relação dialógica na construção do conhecimento. Questão número 8. Essa é do ano de 2018, então um pouquinho mais antiga. A respeito do planejamento na ação docente. Planejamento na ação docente. Julgue o item a seguir. Planejar é, sobretudo, preencher formulários para o controle administrativo da ação educativa. Errado, né, gente? Planejar vai muito além do que preencher formulários. Planejar você vai ter que ver a realidade do aluno, vai ter que observar, vai trabalhar para o processo de ensino-aprendizagem, né? Não apenas preenchendo ali o administrativo da educação. Então, como a gente falou, errado. O planejamento vai acontecer a partir de um diagnóstico da realidade, como a gente falou, com observação e ação, não apenas preenchendo formulários. E o principal objetivo do planejamento é o ensino e a aprendizagem. É exatamente isso que é a função, principal objetivo do planejamento, trabalhar com ensino e aprendizagem. Bom, gente, seria isso. Para quem ainda não é inscrito, friso novamente, se inscreva aí no canal, ative o sininho para não perder nada, tá? Obrigada pela companhia. Até a próxima!